Pasta 34. A guerrilheira Nicole Roche. Após alguns minutos, a fã, erguendo o rosto, continuou. Éramos 3. Como disse? Perguntou o detetive surpreso e esbugalhando os olhos. Os outros também franziram o senho, erguendo-os assustados com aquela revelação. Foi o que ouviu. Ela retomou. Éramos 3. 3 vizinhas naquele condomínio. De certo, vocês não sabem quem foi Helena Fey. A moça por acaso está falando da Suki ou da fã, como uma terceira pessoa? Nenhuma nem outra. Eu sou as duas. O que a senhorita está dizendo? Perguntou o inspetor, já todo atrapalhado. Walt parou de escrever de súbito. Ele estava surpreso com o que a moça dizia. O caso era sério, mas ela era mesmo uma figura. Explique-se melhor, senhorita, por favor. Falou o detetive, mudando a expressão facial. Naquele momento de expectativa, o Walt se posicionou segurando o lápis e a caderneta esperando as próximas palavras da moça, que, ajeitando-se na cadeira, disse: Como lhes falei, éramos 3 naquele condomínio. Eu, Helena Fey e uma esplêndida amiga que ajudou a defender a França dos nazistas naqueles anos tão difíceis para a Europa. Nicole Roche, uma estudante de jornalismo bem jovem e arrojada que resolveu fazer desse país uma terra digna, que muitos daqui a envergonhou diante dos alemães do Terceiro Reich. Eu e Nicole nos alojamos no mesmo quarto, pois ela estava fugindo dos perseguidores naqueles anos tristes e, acreditem, ela ainda corre grande perigo até hoje por ter sido uma das agitadoras contra aquele grande ditador alemão misturado às resistências. Após as curiosas palavras dela, eles petrificaram ali, sentados. Walt parou seu rabisco fitando-a. O caso Helena Fey estava realmente ficando mais complicado do que um labirinto sem saída. Teriam agora mais um suspeito. Parecia até mesmo uma conspiração. Foi o que se passou nas mentes dos 3 homens. A guerra nazista fora mesmo um apocalipse na Europa e o Walt sentiu os resquícios dela ao chegar a Paris. Mas agora eles estavam diante de uma guerreira, se era mesmo o que a fã narrava. Será que a fã usava 3 nomes? Ou estava criando uma nova personagem para ludibriá-los? Ou realmente existia, ou existiu a tal Nicole, uma fugitiva de guerra naqueles trágicos anos? Para Walt, aquela nova história interessante e que soava em tom de heroísmo seria um prato cheio para o mistério que ele trabalhava naquela máquina. Walt já não sabia mais o que escrever diante das palavras da moça. Ela então continuou dizendo: As passagens eram para mim e para Nicole. Mas minha amiga não foi ao encontro marcado na ferrovia de Paris, deixando-me à espera por algum tempo. Acho que quase meia hora se passou e nada, e não sei do paradeiro dela. Desde aqueles dias difíceis e das perseguições, Nicole não vivia mais tranquila, isso era certo. Agora tínhamos mais um suspeito, Nicole Roche. Walt, de imediato, anotou o nome dela, que seria o 6º suspeito no crime Helena Fey. E os oficiais teriam mais um problema: descobrir o paradeiro da suposta personagem tão emblemática em Paris, além do açougueiro dito por Walt Scott. Nosso protagonista viu nos olhares deles, após as palavras de afã, certo desânimo. Ou seria apenas uma história inventada daquela moça para fugir do crime? Agora, as 2 perguntas foram respondidas sem nenhuma certeza. A fã usava 2 nomes, mas por que isso? Esse era ainda um mistério a se desvendar e diante de um crime não resolvido até então. Tínhamos alguns suspeitos leves, 2 sumidos e um quase certo do crime praticado, o Sr. Scott. Poderia nos explicar o porquê de usar 2 nomes, senhorita? Isso não foi bem dito. Insistiu o inspetor, indo direto ao que o Walt estava confabulando.
Mais café? Perguntou ela, tentando aliviar a tensão da pergunta. Nada fora dito da parte deles. Então ela se levantou vagarosamente, pegou a bandeja e a levou até a cozinha, pedindo licença aos olhos devoradores dos 3 homens. Não demorou muito e já estava sentada. Agora, acendendo, enfiando numa cigarrete preta um fino cigarro marrom claro. Franziu o senho num trago longo e jogou a fumaça acima de seus olhos. Parecia tranquila, depois de sua dissertação. O cheiro do fumo era agradável, aromático. Walt se imaginou bem próximo daqueles lábios finos, respirando com ela e alimentando o desejo de tê-la na cama, nem que fosse por alguns fugazes minutos. Depois de mais alguns tragos delicados, ela disse subitamente: Eu uso 2 nomes oficiais, por uma questão de sinônimo, apenas isso. Aquelas palavras vieram nervosas por entre as fumaças espalhadas, trazendo desconfiança aos demais. Os oficiais não engoliram por completa a fumaça nem sua resposta, mas o detetive, como falei em páginas antes, era poliglota e conferiu que realmente os 2 nomes significavam a mesma coisa. Mas por que isso? Essa pergunta, junto à resposta dela, havia ficado no ar. Ela então deu outros tragos elegantes e longos, baforando quase a sala inteira, de modo que já não se via aquele rosto meigo e estúrdio. A senhorita, por acaso, tem alguma pista de como encontramos a sua companheira? Perguntou o detetive. Sei apenas que ela ficou em Paris, apenas isso. Como lhes disse, esperei-a por um longo tempo, mas nada de Nicole aparecer. Por isso 2 passagens de vinda. Ok. Agora encerramos seu interrogatório, mas não poderá sair da cidade por alguns dias. Qualquer deslocamento, entre em contato com o delegado desse distrito para que ele nos deixe a par e possamos identificá-la, ok? Ela assentiu, fumando quase que relaxada os últimos momentos do cigarro. Acho mesmo que fora uma tática de afã aquele fumo. Queria fechar o interrogatório com chave de ouro. Eles teriam agora um açougueiro e a tal moça guerrilheira para caçar. Como se caça bicho selvagem? Aquilo soava como se Nicole fosse mesmo uma heroína. Ou seria a própria Helena, a tal, ou ela mesma, a fã. Uma confusão que rondava o Walt e os 2 oficiais. Só sei que a fã se saiu muito bem na primeira entrevista. Scott, vocês já sabem, embasbacado por ela. Admito aqui que o Walt teve vontade de passar-lhe um recado pessoal ali naquela sala. Mas não havia como fazer isso diante de 2 pares de olhos detalhistas e incriminadores, como os dos oficiais. Seria até um complô ou uma conspiração. Então ficaram de pé e ela os acompanhou até o limiar da porta e saíram, entrando naquele carro luxuoso e que cheirava a fumo. O que me diz, detetive? Perguntou o inspetor já dentro do carro. Walt anotava os detalhes da embaraçada conversa. Muito estranho tudo isso, respondeu o oficial. Também não me convenceu, disse o inspetor. E o carro engoliu as estradas, seguindo rumo a Paris. Pasta 35. De volta a Paris. O automóvel viajava numa velocidade constante, já beirando a capital luz. Walt quase adormecendo numa sonolência incomparável. O lápis havia deslizado e se estendido no piso do carro. Logo ele percebeu o ocorrido e tentou encontrá-lo de forma bem dificultosa, abaixando-se por trás dos bancos dos oficiais. O cheiro do charuto era intenso, ardia e as fumaças espalhavam-se naquele ambiente estreito e de janelas mal abertas, devido à friagem que insistia a adentrar, com os ventos provocados pelos impulsos do veículo alongado.